Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que atropelo, que amasso do Manchester City para cima do Real Madrid, se garantindo na grande final da Liga dos Campeões da Europa contra a Inter de Milão. E saiu barato, viu? Placar moral, talvez um 7-0, 7-1, porque teve uma bola na trave do Kroos. Vamos falar sobre o jogo? Será que agora vai? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Será que o Manchester City conquista a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez na sua história? O Pep Guardiola está levando o City pela segunda final, depois de 2021, quando o time acabou perdendo a final por 1-0 para o Chelsea, numa final inglesa. Era um Chelsea fantástico com o Thomas Tuchel, ainda tinha o zagueiro Rudiger, por exemplo, que está no Real Madrid, o próprio Manchester City tinha o Gabriel Jesus, que agora, né, tem o Haaland no seu comando de ataque e ainda alguns remanescentes, né, desse time do Guardiola de muitos anos. Mas enfim, acho que é um outro Manchester City, muito mais evoluído, o próprio treinador também, num outro estágio. O Guardiola, né, já é há muitos anos, na minha opinião, pelo menos, o melhor técnico do mundo, rivalizando, obviamente, com grandes trabalhos aí, o Thomas Tuchel, por exemplo, o Carlo Ancelotti, o Jürgen Klopp, técnicos que fizeram grandes campanhas aí nos últimos anos. Agora o Guardiola, ele é diferente, né? Mas levar o Manchester City a um título da Champions era algo muito difícil, né? Por, sei lá, às vezes camisa pesando do outro lado, falta de tradição, sempre se falava isso, né? Mas o fato é que o time também foi se modificando nos últimos anos e agora ele tem uma grande possibilidade nas suas mãos, não só do título da Champions, né? Como a tríplice coroa. A Premier League tá muito fácil, né? Tá muito perto de ser conquistada, né? Depois do Arsenal, do Arteta assim ter brilhado, o Manchester City deu um sprint final aí, conseguiu ultrapassar o Arsenal e provavelmente vai confirmar o título da Premier League. E tem a Copa da Inglaterra também, que tem a final contra o Manchester United. Que são os finalistas, né? O jogo vai acontecer no dia 3 de junho. E no dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia, Manchester City e Inter de Milão. A Internazionale que passou por cima do Milan, né? Nos dois jogos, venceu as duas partidas e tem alguns valores interessantes, é um time bem arrumadinho também, não vai ser fácil, mas é que, cara, o que o City fez hoje foi um negócio bizarro. Porque assim, o meu medo, né? Não era medo porque eu realmente não estava torcendo por ninguém. Ou tava assim, tava achando interessante, né? Pela história do Guardiola, ele conseguir levar o City a um título da Champions pela primeira vez na história. Porque o Real Madrid já tem 14. E aí, quando vocês colocam, né? Quando a gente coloca frente a frente essas duas equipes, por mais que lá tenha jogadores como o Rodrigo, como o Vini Júnior, que a gente torce pra caramba, é um roteiro legal, né? Na minha opinião, o Manchester City, com esse time do jeito que está jogando, com o Haaland destruindo, até não fez gol hoje, mas vou falar do jogo especificamente, mas pô, é legal você ver isso ser premiado com um título. Só que, né, pegou pela frente o Real Madrid, que tem essa coisa de, cara... Bom, a semifinal do ano passado mostra isso, né? Quando estava praticamente liquidada a fatura, o Rodrigo encontra 2 gols e elimina o City na semifinal. E aí o City do Guardiola batendo na trave e agora chega na final, depois de 1-1 na Espanha e um 4-0 na Inglaterra no Etihad Stadium. Cara, assim, o jeito que o jogo começou, ele mostrava que o City realmente veio para definir a parada. Só que do outro lado, eu sempre fiquei olhando o jogo assim, tá, mas peraí, o Real Madrid em algum momento vai acordar, né? Porque o Real Madrid em algum momento tira um coelho da cartola, tem uma jogada do Vini Júnior que, enfim, arregaça os caras lá e pum, e aí, mesmo quando começou a tomar 1-2, eu falei, mas aí o Real faz um gol, já volta pro jogo, e o Real não voltava pro jogo. O City fazendo uma blitz, fazendo o Courtois ter uma atuação das melhores que eu vi nos últimos anos de um goleiro. E foi 4-0. Para vocês terem uma ideia do que foi o jogo. O placar moral, como eu disse, era um 6-7-0. O Haaland, senhoras e senhores, não fez gol. Mas ele não fez gol porque ele encontrou uma parede do outro lado. O Courtois simplesmente pegou bolas que nenhum outro goleiro do mundo na atualidade conseguiria defender. Foram 2 cabeçadas, uma delas, cara. O Courtois, ele chega a tirar com a ponta do dedo. Um negócio bizarro. E depois tem um chute, cara, que ele consegue defender a bola, ainda trisca o travessão e sai.
passe de calcanhar do Gundogan, que ele chega na frente para fazer o gol. Aí vejam só, aí o Haaland não era a noite dele, né? Quer dizer, né? Ele encontrou pela frente o Courtois. O Haaland é substituído lá nos acréscimos, no finalzinho do jogo, pelo Julián Álvares, campeão do mundo com a seleção argentina. O moleque entra e 1 minuto depois faz o 4º gol. Numa jogada do Mahrez com o Phil Foden, que dá um passe. Aquele passe assim, ele tá com o corpo aqui, ele dá um passe de canhota que assim, cortando, rasgando a defesa. O Álvares chega na frente do Courtois e só cutuca. O Ederson fez um partidaço. E aí você pode me dizer, tá, mas então não seria 7-0. Tá bom, mas assim, tem uma bola no travessão aos 34 minutos do Toni Kroos, que é o lance que poderia acordar o Real Madrid. Já estava, na verdade, estava 1-0 nesse momento, com o Bernardo Silva, que enfim, depois do Courtois já ter feito grandes defesas, aí numa grande jogada trabalhada, passe do De Bruyne maravilhoso, o Bernardo Silva chega na frente do Courtois e chega a escolher, o Courtois escolhe o canto e ele chuta cruzado aqui no ângulo. Muito parecido com o gol do Michel Araújo, no clássico do São Paulo contra o Corinthians, né? Que o Cássio pula, ele chuta cruzado no ângulo. E aí, aos 34, tem esse chute do Toni Kroos, pataço de fora da área, a bola explode no travessão, que poderia ter acordado o Real. 2 minutos depois, o Bernardo Silva de cabeça faz o 2º gol. É impressionante, impressionante. E ali, bom, tá, agora, né? Mas aí depois o Vini Júnior dá uma costurada aqui e ali, mas não conseguiu jogar. Nem ele, nem o Benzema. No segundo tempo, o Ederson faz uma sequência de defesas. Tem um chutaço de fora da área numa cobrança de falta do Alaba que ele consegue saltar. Depois tem uma sequência de 2 defesas que ele consegue pegar. Termina o jogo, o Guardiola vai lá e abraça carinhosamente o Ederson. Porque assim, foram momentos cruciais no jogo em que o Ederson foi importante. E porque ali um gol do Real, o Real é aquele bicho que você, quando você mata, você precisa confirmar que ele está morto. Porque senão ele ressurge, ele renasce e te mata. O Real Madrid em Liga dos Campeões da Europa é assim. É um timaço. Para vocês terem uma ideia do que fez o City. E mesmo quando o Vini Júnior teve algumas escapadas, o Walker, né? Eles travaram grandes duelos no primeiro jogo. E dessa vez até o Vini não protagonizou tantos duelos assim para o Walker, mas o Walker foi incrível ali no setor defensivo. O City jogou demais, gente. Jogou demais, do jeito Guardiola, com blitz, com intensidade, com troca de passes, com pressão, com volume e poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais. E aí tem esses 2-0, segundo tempo tem uma cobrança de falta do lado esquerdo, né? Acho que é do De Bruyne. E o Akanji chega de cabeça, o Militão vai cortar, a bola bate nele e entra. Acho até que foi contra do Militão, mas tem um desvio do Akanji, então matando, né, o Courtois. E aí com isso, 3-0, bom. Já se encaminhando para o final e o Álvares mata e fecha a conta. Que loucura esse time do Manchester City. Por mais que a Inter seja... Bom, é um jogo único, né? Então a gente sabe que às vezes as forças se equilibram, né? Dificilmente a gente vê goleadas, né? Em jogos únicos, finais, assim. Vai ter que fazer o jogo perfeito e o City vai em busca desse primeiro título na história. Eu acho que está cada vez mais perto, como nunca esteve, esse primeiro grande título do City. E o Guardiola vai em busca do seu 3º título e está indo para a sua 4ª final. Né? Ele que foi 2 vezes com o Barcelona, ganhou 2 vezes com o Barcelona, né? 2009, 2011, 2021 chegou com o City, perdeu para o Chelsea e agora está na final de novo contra a Inter de Milão. Será que agora vai o City de Guardiola para carimbar de vez o nome dele na história do futebol mundial, do futebol inglês? E se vier a tríplice coroa ainda, dá gosto ver esse City jogar, hein? E olha que o Haaland não marcou gols. Talvez esteja guardando, né, para a decisão. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!